um amor muito genuíno, porque ela ama a parceria, ela ama estar com ele. Existe uma dualidade muito grande nessas duas profissões. Bem-vindos a mais um Pipoca Literária, o canal em que a gente lê e discute. A gente vê filme, discute. A gente assiste peça de teatro, discute. E agora a gente resolveu vir discutir na internet. Eu sou Gi Marmorato. E eu sou Bru Peranovic. E hoje a gente vai falar do O Maestro. E vamos ficar aqui até quando? Nós precisamos construir uma conexão bem forte. Filme que estreou na Netflix e que tá concorrendo a 7 Oscars, entre eles Melhor filme, melhor atriz com a Carey Mulligan e melhor ator com o Bradley Cooper. Que filme sensível, né? Esse Não, filme vamos começar falando que a produção dele tem grandes nomes. é bizarro. Não, você teve essa sensação uma também? Você tá assistindo o filme e de repente passa, sei lá, direção, Bradley Cooper. Daí você fala, da hora, Já dirigiu. sei. Aí, Steven Spielberg, você fala, Daí, Martin Scorsese, você fala, eita! Não, é demais. Gente, bizarro. pensa, não tem como ser mais ou menos. É só uma visão. Não tem como ser mais ou menos. Não tem Fora que como o ser mais Bradley Cooper entrou nesse projeto de corpo e alma, né? O cara produziu. Faz tudo! O cara produziu, o cara escreveu, não sozinho, mas ele participou da escrita do roteiro. Ele produziu, dirigiu e ele fez uma puta personalização pra dar vida ao personagem. Não sei se Ele- vocês chegaram a ver foto do Leonard Bernstein, se bem que ele aparece no fim do ele filme, aparece mas no enfim, filme. eles, os atores e as fotos que tem do casal, é tudo É muito muito parecido. É assim, eles fizeram um estudo mesmo de trejeito, de, né, caracterização. Até no final mostra até uma cena do Lenny mesmo regendo uma orquestra e você vê assim que ele fica suado e descabelado, você vê a entrega dele que ele tem e você compara com a cena do Bradley Cooper, cara, é muito assim, parecido. é muito parecido. É a muito vivacidade, a entrega, né? Tipo aquela coisa, paixão. Eu não sei como eles conseguiram. Ele tá concorrendo a melhor maquiagem também, não tá? Tá. Porque o Bradley Cooper tá com um bandareba lá. Não, eu até fiquei olhando e falei, nossa. Dele. E pior é que ficou muito bom, ficou muito orgânico No nele, ficou muito começo, natural. eu falei da Bradley, falei, nossa, eu sei que o ator é o Bradley Cooper, mas eu acho que é um ator parecido com ele no começo, e daí não mudava nunca. Aí eu falei, não, mas eu acho que é ele mesmo, porque tá muito perfeito. Eu já tinha visto, antes de ver o filme, eu tinha visto uma entrevista com ele falando sobre essa caracterização, sobre o nariz. Não dá pra falar que não é dele. É muito bem feito. Parabéns pra pessoa que fez esse nariz. Não, tá realmente incrível. Eu demorei porque eu ficava olhando e falava, gente, E é até tem uma estranho. semelhança, mas é muito diferente Não. ao mesmo tempo do que a gente tá acostumado visualmente do Bradley, né? E é até estranho que ele esteja concorrendo melhor a maquiagem, por quê? Porque não tem nada demais essa maquiagem, é uma maquiagem comum do dia a dia. Tudo bem, ele parece um pouco mais envelhecido, ela parece um pouco mais envelhecida, mas não é uma super caracterização. Tem outras coisas com muito mais caracterização, tipo quando, sei lá, Alice concorreu. É muita coisa, é muito lúdico. Não, até o Pobres Criaturas mesmo, que, né, você vê a maquiagem da Bella quando tá no prostíbulo, a gente tem uma coisa mais, né, marcada, mas O dele não, é super natural, é super do dia a dia, é época, então ela só tem um rímelzinho, um negocinho ali, um batonzinho. É muito natural as maquiagens desse filme e é estranho que ele esteja concorrendo. Agora, se você não sabia, era por causa do nariz do Bradley Cooper. E assim, a sutileza desse filme, né, porque acho que todo mundo consegue se identificar com a temática porque é simplesmente a história de um casal, né, e a família deles, né, dos dois, o dia a dia, as tristezas, a questão... E é mais um filme que a fotografia ajuda a contar a história, né? Ah, sim, a gente a fez fotografia até... ajuda a contar a história. A gente coincidentemente escolheu 2 filmes pra falar sobre o Oscar que usam a mesma técnica do preto e branco, né? Usam a mesma... no coisa mesmo do filme, preto e branco e depois colorido, mas só que por motivos diferentes, né?
no Pobres Criaturas, a gente falou, né, a questão da Bella enxergando o mundo como vivo, como colorido e a emancipação dela. E nesse filme parece que é justamente o contrário, né, porque é uma quebra de confiança entre o casal e parece que quando tá nos tons monocromáticos existe aquela coisa do encantamento, uma questão meio cinematográfica, de as passagens de amor, tempo, né? As passagens de tempo das partes que são preto e branca são muito legais. Eles fazem essa passagem de tempo como se fosse um musical. É bem lúdico, é bem animado, é leve. Parece um filme mesmo, né? Parece que tá contando algo, né? Os filmes antigos tem essa linguagem, né? Bem, assim, um lúdico, né? E aí, de repente, vira um negócio bem mais dia a dia, comum, colorido. Quando entram os problemas, quando a vida real cai por cima desse casal, entra a cor. E aí é muito curioso porque eles usaram a mesma técnica por Pra motivos totalmente opostos. E aí você vê como as pessoas têm 1 milhão de artifícios pra utilizar, né? E como a arte é maravilhosa porque a gente consegue ter justamente a maneira como eles usam que importa, né? Não o que eles usam. E no próprio Maestro, no final, quando eles colocam uma imagem da Felícia como uma memória, ele é um preto e branco que não é preto e branco, ele é um preto e branco azulado. Ele é um preto e branco mais frio. Então você vê que até usando a mesma técnica, a mesma coisa monocromática, eles fizeram uma diferença de tons pra você entender quando é passado e quando é a parte da paixão conto de fadas. É muito bonito isso. E falando de paixão conto de fadas, né? O que falar desse casal que, cara, ela sabe dos casos extraconjugais dele, ela sabe que ele trai ela e ela aceita e o ama da mesma maneira. É difícil pra ela, você vê ao longo se a gente vê que ela é difícil pra ela. Mas ela tem tanto amor por ele e eles têm uma parceria tão boa que a gente até leu, né, uma carta agora há pouco que ela escreveu pra ele, falando que aceitava ele da maneira como ele era, mesmo sabendo dos casos. Isso na vida real. Isso na vida real. Existe essa carta. Dá um Google. Dá um Google, o que vocês acham? E aí ela fala que aceita ele como ele é e que vai ver, né, o que acontece quando ela deixa ele livre assim. E é tão bonito, né, porque a gente não tá acostumado com amores livres, né, a gente tá acostumado com o amor, né, o amor na nossa sociedade, não ele tem muita... Nem quero estar. Não. Nem quero estar. Tá? Só pra deixar aqui. Não, eu acredito. Sou careta. Não, eu acredito. Pra mim. Fique bem claro, eu sou monogâmica, bem monogâmica, mas eu acredito no amor livre, cada um no teu canto, né? Mas assim, existe a questão da não monogamia no relacionamento deles e o amor só da parte dele, da parte tá, dele. gente? Ela não ela, tem como outros uma casos. boa mulher de época, criada pra ser dona não de é casa tão... e aceitar que homem é assim mesmo. Não é tão liberal assim. Mas eu acho a única coisa que ela pede pra ele é de segredo. É discrição. Pra ele não contar pros filhos, pra ele não fazer disso um evento. Mas eu acho muito moderno, assim, né, da parte deles. E um amor muito genuíno, porque ela ama a parceria, ela ama estar com ele. E tem momentos de muita ternura entre os dois, mesmo depois dela descobrir as traições e tudo. Por exemplo, a cena mesmo que ela tá, que é o último contato deles, né, que ela tá morrendo, que eles deitam juntos e assim, é um carinho, assim, sabe? De uma cumplicidade. Não tem nada sexual, desejo, é assim, é amor. É amor mesmo. Depois que ela fica doente, você vê como a parceria deles era parceria mesmo. Não, era um negócio forte, era assim, tipo, pega na minha mão, vamos junto, sabe? Nessa cena que ela falou que a Felícia tá pra morrer e eles estão lá, nessa cena que é cheia de cumplicidade, assim, bem amorosa mesmo, tem um ponto de fotografia que eu queria falar. Lá no começo, quando ele é jovem e ele tá dando uma entrevista, perguntam pra ele qual é a diferença entre o músico super extrovertido e atencioso, que gosta de pessoas, que gosta de público e que gosta dessa atenção, e o compositor. E ele fala que existe uma dualidade muito grande nessas duas profissões, porque o músico realmente é muito extrovertido e ele é um cara muito entusiasmado. Você vê que ele é muito entusiasmado. Ele fala muitas vezes que ele ama pessoas, ele ama duas coisas, pessoas e música, mas ele ama mais pessoas do que a música. E aí ele fala que enquanto compositor,
ele é muito solitário, é muito melancólico. Tem 2 cenas depois que ela fica doente que eles mostram essa vulnerabilidade dele na fotografia pela sombra, que é uma cena que ele grita com a almofada, assim, ele tá numa poltrona, você vê que tem luz da janela, mas ele tá totalmente na sombra. E essa cena que ela tá, né, que é a última cena dela, que depois daquilo ela morre, ela tá totalmente na luz e ele tá na sombra, assim, e você vê que representa muito a vulnerabilidade dele, essa melancolia dele, essa introspecção dele que ele não demonstra pro público, né, que ele não demonstra pra ninguém, nem pra mulher dele ele demonstra muito, né. Mas a gente que é artista, a gente tem um pouco disso, né? A gente tem os nossos momentos, né, de solitude, não apenas solitude, mas também de solidão, que a gente internaliza tudo que a gente tá sentindo e tal, e a gente é visto, né, como pessoas mais abertas, mais pro mundo, mas como qualquer pessoa a gente tem esses momentos, né? Na verdade eu acho que até mais, porque sei lá, essa coisa que a gente tem de se expressar e às vezes a gente precisa tanto dessa introspecção. A gente precisa dar vazão, né? Pra entender pra como. Entender. Não sei como funcionam pessoas não artistas, mas a gente precisa lidar com sentimentos com a arte, né? A gente acaba usando a arte como uma maneira da gente se expressar. Então, você vê que ele tem muito disso porque quando a Felícia fica doente, ele continua com a explosão da música e tudo. Então, acaba sendo um escape, né? Depois que o relacionamento deles desanda, não é nem quando ela fica doente, porque quando ela fica doente... Aliás, pra você ver a cumplicidade deles, quando ela fica doente, ele não pensa 2 vezes em falar, eu não vou fazer o concerto, eu não vou pra orquestra. Eu tenho uma relação com essa orquestra de 15 anos e eles vão me entender, eu não vou. Então, assim, pra ver como o amor dele era genuíno, porque se ele ama a música, acima de tudo, ele amava mais ela, porque ele escolhe não ficar. Então, realmente, eu acho que é genuíno. E essa cena é muito bonita, né? Porque ela pergunta pro médico as coisas e daí, de repente, ela tá, e de repente ela quebra. Ela quebra de um jeito... Ó, fiquei até arrepiada. Ela quebra e ele tá lá, né? Ela sabe que pode ser vulnerável com ele. É incrível, é muito E a cena que eu falei que ele grita na almofada é justamente depois desse momento que ele fala que ele não vai pra orquestra. Então você vê que isso dói nele. Você vê que isso dói na alma dele. É por isso que ele tá tão vulnerável. Tipo, cara, ele tá correndo o risco de perder o amor dele e a música. Porque ele abre mão da música, de certa forma, pra cuidar dela, né? Não, esse filme ele tem umas sutilezas tão bonitas, né? Ele é poético. Ele é muito bonito. Ele é poético. Tem uma cena quando ela tá doente já, que a filha vai lá, pega um disco, você lembra dessa cena? Ela bota pra tocar e a família inteira dança junto. Mas essa cena é muito bonita, todo mundo dançando, né? Um momento de respiro, né? No meio de tanta dor que a família toda tá sentindo. E eles se abraçam. Meu, é assim, é arrepiante, é muito bonito. Essa cena é muito bonita mesmo. É muito bonita. Muito bonita mesmo. E você vê que ele entre altos e baixos, porque as filhas ficam com raiva dele quando descobrem que o caso dele com o Tommy é realmente verdade, que ele realmente tem essa coisa com a bissexualidade ou com a homossexualidade. E elas ficam um pouco com raiva dele, mas ao mesmo tempo não passa essa parceria da família, esse acolhimento da família, sabe? E é muito bonito de ver. E é muito legal de ver que, assim, depois que o relacionamento deles começa a entrar em caos, você vê o quanto ele se entrega na música, né? Na hora que ele tá regendo as orquestras, assim, o quanto ele se entrega, o quanto ele se perde. Ele sua! Ele dá tudo! E você vê a diferença que faz um bom regente, né? Não, e esse cara deve ter sido um gênio, o Lane de verdade deve ter sido um gênio, porque você vê a cena dele ensinando pros alunos, assim, a facilidade que ele tem de entender. Quando tem o aluno e depois ele fala, não, peraí, deixa eu te mostrar. Não, ele fala, eu acho que você tá querendo dizer isso. Isso aqui. Tipo, ele entendeu melhor do que o próprio aluno que o aluno queria dizer. Tipo, é muito bom é muito bom isso. Ele deve ter sido um cara muito bom. Até porque as coisas que ele escreveu foram... A gente pesquisou, né? Os musicais. A gente gosta de musicais. Vocês vão ver um pouco de musicais aqui. Ele fala no filme do West Side Story. West Side Story. E ele fez Peter Pan também. Como era o outro que... Kamikaze. Eu não conheço esse musical. Mas são vários. E são músicas lindas.
E eu descobri que eu sou fã dele, porque eu sou completamente apaixonada pelo musical do Peter Pan. Se vocês derem um giro aqui, é só Peter Pan. Daqui a pouco a gente acha que a gente tá na terra do Eu não nunca. sei se vai dar pra ver, mas... Não, é sério, se der um girozinho aqui, assim, é Vocês só estão Peter achando Pan. que é só Stitch? O Stitch foi o escolhido apenas. Não, o meu... Peter Pan é o meu... Minha historinha... Aquela história conforto do coração, sabe? A minha Um dia Hércules. falaremos sobre isso. Da Disney é a minha Hércules, eu sou completamente apaixonada. Eu acho que a questão do maestro é justamente Essa essa coisa simplicidade, familiar, a esse família, né? O amor. Acho que não é um filme que ganha Oscar de melhor filme, porque não é um filme com cara de Oscar. Ele tem muito mais cara de filme... Esses filmes blockbuster, né, que vende muito, que é muito entretenimento. Apesar da delicadeza dele, da forma muito poética como as cenas são construídas. É um filme mais palatável, né? É. Porque Pobres Criaturas, por exemplo, você fica... É muito caótico. O ritmo dele, ele é um filme rápido, ele é um filme fácil rápido de assistir. Ele é um filme que muda de ritmo ao longo do filme, né? Nessa parte preto e branco ele tem um ritmo mais dançante, mais animado. De repente ele fica um pouquinho mais ali, coisas do dia a dia, e briga e não sei o que, fica mais sóbrio, fica mais sério, mas ainda com uma velocidade. E você vai ver, por exemplo, o filme Pobres Criaturas tem um ritmo bom, mas você vai ver um filme, por exemplo, O Assassino da Rua das Flores. É um filme totalmente pacato. Apesar de ter muitos assassinatos ao longo do filme, ele é pacato, ele não tem tanto ritmo. É um filme cansativo de assistir, porque ele tem 3 horas e meia. Mas você cansa de assistir. Eu parei o filme e eu assisti ele em uns 3 dias. Então, assim, eu acho que esse filme, o Maestro não ganha. Mas acho que ele é um primor de filme. Vale muito a pena assistir. E é muito justo que ele esteja nessa lista. Sim, e é incrível como eles também usam escolhem as músicas, né, de acordo com a cronologia. Então eles vão atualizando conforme o tempo vai passando, porque o Lenny Bernstein, ele morreu em 90, se eu não me engano, com 72 anos. Não, calma, isso é incrível de falar. Ele se aposentou e morreu 1 ano depois, ou seja, como ele vivia, o artista pra não vive música, sem o artista não arte. vive sem arte. Ele se aposentou, morreu. Em 90, com 72 anos. E assim, então você vê no final do filme já tá tocando umas músicas mais atuais, toca um R.E.M. trilha sonora desse filme. Não dá pra ser diferente, né? Um filme sobre um músico, sobre um maestro, tem que ter uma trilha sonora digna de um maestro. É maravilhoso. E é muito legal como eles escolhem contar também através da música, né? Eles escolhem a fotografia como uma ferramenta, a música como uma ferramenta. Conta pra gente o que vocês acharam do maestro. Deixa aqui pra gente quais são as suas apostas para o Oscar. O que vocês acharam do maestro? O que vocês acharam dos personagens? O que vocês mais gostaram? Se vocês concordam com a nossa opinião de ser um filme super poético. Se vocês têm outros apontamentos pra fazer sobre o filme. Se vocês acham que ele realmente amava ela ou que ela era tipo uma amigona dele, que ele amava mesmo era o Tommy, enfim. E deixa aqui pra gente a sua opinião sobre o Oscar. E se inscreve, curte, comenta, compartilha. E semana que vem a gente volta.